Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar, alargar suas fronteiras. Minha mão será contigo, te livrarei do mar. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e nesse momento eu quero trazer um ensino tão poderoso quanto é o ensino do propósito, né? E eu vou falar sobre despropósito. Por que você tem que aprender sobre despropósito? Porque aí você vai poder identificar quando esse inimigo tão sagaz se aproximar de você ou já estiver instalado na sua vida. Aí você vai poder revidar com as armas da sabedoria para vencer o despropósito. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas nos seus contatos, nas suas mídias sociais, e que Deus te abençoe. Vamos lá, né? A Bíblia diz em Provérbios 16:4 que Deus criou tudo com um propósito bem definido. E se Deus criou tudo com um propósito bem definido, quer dizer que o inimigo da nossa vida, da nossa alma, Satanás, ele vai criar também um mecanismo para nos roubar, para nos tirar, para nos focar em algo que não seja o nosso propósito. E ele criou o despropósito. Assim aconteceu no Jardim do Éden. Isso vem perpetuando durante os longos anos e milênios de anos na humanidade. Esse assunto é um pouco falado. E quando lembrado, esse despropósito é lembrado nas palestras e ministrações e simpósios, é só uma pinceladinha. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais hoje, e quando tiver outra oportunidade quero estar aprofundando mais. Que despropósito é a dinâmica do império das trevas, silenciosamente no estilo de vida, por suas vertentes da tolice, da ignorância, da perversidade, da insensatez, por tudo que contraria a sabedoria bíblica. Olha só que interessante. O despropósito ele vem por tudo que contraria a sabedoria de Deus, né? Mais uma frase agora, mais um entendimento do que é o despropósito. Despropósito é a expressão exata e distorcida da mediocridade, daquilo que engana a mente, que distrai, que manipula, aprisiona e te priva da verdade e do seu poder. Que te priva da verdade e do seu poder. Olha só o que é o despropósito, né? Terceira definição de propósito. De despropósito, na verdade. O despropósito sempre apoia tudo que aponta para o conformismo, para o mediano, para uma aparência confortável e longe da sua melhor versão. É no despropósito que muitos acham que estão na plenitude. Só acham. É no despropósito que muitos acham que estão na plenitude. Mas como assim, pastor Rogério? A questão é o seguinte. Muitas pessoas se acomodam, milhões e milhões de pessoas, bilhões e bilhões de pessoas, se acomodam porque não encontraram o propósito de vida delas. Por isso existem essas distorções, essas inversões. Por quê? Porque o despropósito, ele dissemina um tipo de conhecimento. Ele dissemina ideais, valores inversos. Aí após ele disseminar, ele vai atingindo aquelas áreas das crenças que você ainda não tinha definido. Aí se ele atingir essa área das crenças, você vai acreditar no despropósito. Vai acreditar naquele estilo de vida que não é feito, que não foi projetado por Deus para a sua vida, mas pelo inimigo, para você ficar acomodado, para você ficar ali apático diante da manifestação do seu potencial no seu propósito. Mas o despropósito vem
laçar, amarrar, aprisionar, embaçar, enganar, tudo isso, né? Olha só, né? E a terceira característica, que é no despropósito, a mente ela é iludida com a sensação de que tudo está bem. A mente iludida com a sensação de que tudo está bem. E que chegou ao máximo do potencial, sem ao menos produzir algo relevante no reino de Deus. Muitas pessoas estão produzindo muitas coisas boas e interessantes que fazem bem à humanidade. Mas no reino de Deus, daquilo que Deus projetou pela sua perfeita vontade, essas pessoas não estão produzindo. Mas elas têm uma ilusão de que tudo está correndo bem. Mas a questão é que nós aprendemos, aqui no meu livro, Extraordinário Propósito e Extraordinária Sabedoria, que a vontade de Deus está interligada ao seu propósito. Por isso Jesus cumpriu o seu propósito aqui na Terra. Por isso nós temos que cumprir o nosso propósito. Para isso nós temos que descobrir. E o despropósito ele vem se opondo na mentalidade iludida. Ele vai tentar disseminar ideias, crenças, inverdades e vai fixar essas fortalezas, esses conhecimentos distorcidos, esse ensino errado, esse fake news aí na mente da pessoa. Aí após ele disseminar, ele fixar, ele vai validar pelo estilo de vida, né? O despropósito é validado pelas decisões todos os dias. As pessoas validam, né, o despropósito na vida delas pelas suas decisões. Olha só que interessante, né? Os senhores do despropósito são aqueles negativos, cheios de impossibilidades, pessimistas, para não serem extraordinários no propósito. Os senhores do despropósito, eles são aqueles que brincam com as suas infantilidades, para não serem extraordinários no propósito. Os senhores do despropósito são aqueles que sempre valorizam tolice e desprezam sabedoria de Deus, para não serem extraordinários no propósito. Os senhores do despropósito são aqueles que sempre se enrolam nas correntes do medo e da procrastinação, para não serem extraordinários no propósito. Eles são aqueles que sempre optam pela arrogância de seus recursos, para não serem extraordinários nos seus propósitos. Eles decidem pela confusão, pela dúvida. Os senhores do despropósito, eles sempre manifestam dureza e fortalezas. Olha só que interessante. Agora, o despropósito, ele é um mecanismo tão destruidor que ele te oferece uma aparência de vencedor. De que você é vencedor. É uma aparência. Mas junto com essa está vinculada, o despropósito te oferece uma aparência de vencedor e uma realidade de perdedor. Por quê? Porque você vai ter uma falsa ilusão. Uma ilusão de que tudo está correndo bem, você está prosperando, você tem sua finança, estabilidade, você tem a sua vida. Mas preste bem atenção, de repente, Deus quer usar você grandemente numa área específica que você ainda não descobriu, mas está acomodado por causa do despropósito, né? Os mimados do despropósito, eles ficam dodói com a verdade falada e vivida por alguns que manifestam sabedoria, né? Os mimados do despropósito, eles são secos, são legalistas. Eles não têm as práticas espirituais ativadas em sua vida, a oração, o jejum, a meditação na sabedoria bíblica e a adoração a Deus. Os mimados do despropósito desprezam o conhecimento sem perceber e perpetuam o desperdício. Eles não estão... não é percebível, porque as pessoas agregaram isso no estilo de vida delas, o despropósito, e elas acham que está tudo bem, por isso elas não percebem. Só que daqui a pouco, 50, 70 anos, 90 anos, a eternidade está aí. E as nossas obras vão nos acompanhar, como diz no livro de Apocalipse. E que Deus venha, por meio desse ensinamento, abrir os seus olhos espirituais, abrir a sua visão
espiritual, para que você possa não apenas achar que aqui eu estou como um profeta do medo, né? Um profeta da tragédia. Não, mas como uma voz de Deus para a sua vida. Que você possa identificar algo na sua vida que está te roubando do seu tempo, roubando você do seu potencial, roubando você de manifestar a criatividade, roubando você de manifestar a sabedoria de Deus, os seus talentos. Como você pode glorificar a Deus com seus talentos? Eu tenho conversado com muitas pessoas e algumas delas vêm falando para mim de diversas idades, adolescentes, adultos, idosos, né? Tem pessoas que falam para mim que pararam 25 anos de fluir no propósito e agora estão com vontade de voltar novamente. Que bom que estão acordando, né? Que nós não venhamos ser senhores do despropósito, mimados do despropósito, mas aqueles propositais na nossa vida. Aleluia, Jesus. Olha, tem uma frase muito poderosa dessas mais de 7.000 frases que Deus já tem me dado nesses últimos 5 anos. Então diz assim, ó: já pensou, só pensa, se Deus desrespeitasse a tolice dos despropositais, eles seriam plenos no propósito. Entendeu? Mas Deus não vai te desrespeitar. Ele respeita a sua decisão. Mas se ele fizesse isso, você poderia ser proposital, né? Você seria pleno no seu propósito. Pense bem, então, na sua decisão, no seu livre-arbítrio, e decida ser pleno no seu propósito. Porque Provérbios 16, 4, parte A, diz assim, que Deus criou tudo. Deus criou tudo com um propósito bem definido. Não deixe que o inimigo te leve pelos caminhos do despropósito, te engane pelas veredas do engano, que você não ache apenas o caminho de uma religião ou de um método vazio, mas que você viva a plenitude do seu propósito em Deus, assim como Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, you are royals, quer dizer, você é realeza para viver o seu propósito com toda a intensidade e sabedoria que Deus te der. Deus te abençoe em nome de Jesus.